Hello students, how are you? Tudo bem? Let's start our class. Bora começar aqui mais uma aula, tá? Estamos aí na reta final, então vamos com tudo aí sem desanimar, hein? Mas antes disso, vamos dar uma olhada naqueles recadinhos importantes. Quer ver? Olha só. A atividade obrigatória no Classroom, pessoal. Clica no link, executa a atividade e envia, para que você possa então garantir a tua presença nesta aula. Uso do mural para se comunicar com o teu professor. Dúvida, questionamentos, coloca lá para o teu professor te responder. Alunos que pegam as trilhas pedagógicas, como proceder? Sempre tem um horário direitinho marcado, tudo organizadinho para você poder devolver esse material, né, com as atividades feitas lá na tua escola, beleza? Para que seus professores possam corrigir, dar as suas notas e as suas presenças também, beleza? Ok. In last class, o que nós estudamos na última aula, pessoal? Nós falamos sobre os diferentes tipos de amor, no caso a gente focou mais ali no pet love, né, no amor pelos animais de estimação. Tivemos a leitura e interpretação, conhecemos palavras novas, tivemos questão do Enem. And today, hoje, o título da nossa aula é Love Across Longitude, o amor através da longitude, tá? Já já vocês irão entender o que eu estou falando. Teremos texto para interpretar, palavras novas para aprender. E aqui, nessa aula de hoje, assim como na próxima também, a gente vai falar um pouco aqui, a gente vai ter um pouco de retomada de conteúdo, tá bom? Hoje a gente vai retomar justamente os pronomes relativos, tá ok? Coisa que eu sei que não é novidade, tanto que teve uma questão da última aula que eu preparei para vocês que era sobre pronomes relativos, tá ok? Hoje a gente retoma, tá? Vamos iniciar logo de cara aqui com o nosso before reading, antes da nossa leitura, tá bom? Temos o seguinte exercício aqui. Fill in with the words women, Russia and different. Eu vou dar um tempinho para que vocês possam ler esse pequeno parágrafo aqui, e essas lacunas que estão em vermelho terão que ser preenchidas justamente com as palavras que estão aqui, ó, sublinhadas. Não preciso traduzir nenhuma delas, eu tenho certeza. E tem a questão número 2. What may the picture below represent? Na opinião de vocês, usem aí a criatividade. O que vocês acham que essa imagem que está aqui, que é um coração, aliás, é o planeta Terra em formato de coração. O que vocês acham que essa imagem talvez esteja representando? Respondam aí que eu já volto. Bora conferir aqui, pessoal? Então, olha só. Eu tinha pedido para que vocês lessem aqui e preenchessem as 3 lacunas com as palavras que estão sublinhadas ali em cima.
Vamos ver então quais são. Fall in love is different across the East-West divide. A new study examined how men and women from the United States, Lithuania, and Russia define the romantic love. Então aqui, a primeira palavra é a palavra different, segunda, women, e a terceira, Russia. Esse pequeno parágrafo aqui diz que se apaixonar é diferente em várias partes do planeta, né, dividido. Que um novo estudo, ele examinou como que homens e mulheres dos Estados Unidos, Lituânia e Rússia definiram o amor romântico, tá bom? Então nós vamos ter versões diferentes do que é o amor, do que é se apaixonar, nesses 3 lugares aqui. E a número 2, what made the picture below represent? O que essa figura aqui deve representar? Eu escrevi assim, olha, it may represent what love means in different parts of the world. Pode representar o que o amor significa em diferentes partes do mundo, ok? Então, aqui a número 2 é uma resposta um pouco mais pessoal, então cada um com a tua aí, beleza? Agora sim, então agora acho que vocês entenderam o título da nossa aula, né? Love across longitude, né? O amor através da longitude, né? Tipo assim, em diferentes lugares do planeta. Bora ler comigo então? Vamos lá. Both Lithuanian and the Russian participants felt that romantic love is temporary and inconsequential. This was not the case for those from the United States, who rated romantic love as highly important. United States participants also frequently used words like comfort, love, and friendship to describe romantic love, whereas these words were seldom or never used by their Eastern counterparts. Americans report that it took 2 months to a year to fall in love, whereas the Lithuanians and the Russians fall in love within a month. Bora ver em português mais ou menos o que significa, né? Que assim, os participantes da Lituânia e da Rússia disseram que o amor romântico, quando eu falo amor romântico é um casal, né? Não um amor entre pai e filho, por exemplo. Né? O amor romântico, ele é temporário e inconsequente. Enquanto os participantes dos Estados Unidos disseram que o amor é muito importante. Inclusive, eles, os participantes americanos, utilizaram as palavras como conforto, amor e amizade para descrever o amor romântico. Palavras que praticamente não foram usadas nos outros participantes, da Lituânia e os russos. Tá? Os americanos, inclusive, disseram que eles levam até entre 2 meses a 1 ano para se apaixonar, enquanto os participantes da Rússia e os lituanos disseram que eles se apaixonam dentro de 1 mês, muito mais rápido, né? Talvez por isso que o negócio não dure tanto, né? Porque é muito rápido. Beleza. 2 perguntas sobre a primeira parte do texto. Who felt love is temporary? Quem disse que o amor é temporário? And who said love is important? Quem disse que o amor é importante? Respostas em inglês. Já volto para conferir.
Vamos ver aqui então as respostas? Olha só. Who felt love is temporary? Quem que sentia que o amor é temporário? Both the Lithuanian and the Russian participants. Os participantes da Lituânia e da Rússia. Who said love is important? Quem disse que o amor é importante? The American participants. Os americanos que disseram isso. Beleza? Bora falar um pouco então sobre os pronomes relativos, pessoal, revisar um pouco dos pronomes relativos? Então, olha só. Tem um exemplo do texto que eu tirei aqui justamente com o pronome relativo. Olha só. Both the Lithuanian and the Russian participants felt that romantic love is temporary and inconsequential. Ambos, lituânios e russos, os participantes da Lituânia e os russos, sentiram que o amor romântico é temporário e inconsequente. Então, nós temos aqui o pronome that, que significa que. Então, qual é a função desses pronomes, né, gente? Você vai ter duas orações que serão unidas por um pronome. Veja o outro aqui, olha só. This was not the case for those from the United States, who rated romantic love as highly important. Não foi o caso dos americanos, que disseram que o amor é muito importante. Quem que disse? Os americanos. Então, eu tenho o pronome who, que está se referindo aos americanos. Então, assim, gente, os 4 pronomes que nós estudamos são who, which, that and those. Who, which and that significam que, beleza? O who é usado para se referir a pessoas, which, usado para se referir a objetos ou animais, e o that é utilizado para tudo. Whose significa cujo ou cuja. Esse pronome ele é utilizado quando você está se referindo a uma ideia de posse. Beleza? Sendo assim, vamos praticar. Trouxe para vocês uma questão da Unesp, da Universidade Estadual de São Paulo, de 2016, para a galera aí que vai fazer outros vestibulares poderem praticar. Dá uma olhada aqui na nossa tirinha. Lola, it's midnight. What are you doing up? Lola, é meia-noite. O que você está fazendo acordada? Mom, research shows that kids perform better in school when they get 7 hours of sleep instead of 9. Mãe, as pesquisas dizem que as crianças são melhores na escola quando elas têm 7 horas de sono ao invés de 9. But you just went to bed 2 hours ago. A mãe fala, mas você foi para a cama 2 horas atrás. Daí ela complementa, well, yeah, imagine what genius I'll be from only getting 2 instead of 7. Imagine quão gênio eu vou ser tendo apenas 2 horas de sono ao invés de 7. Beleza, Unesp 2016, não é Enem, é diferente, tanto que o enunciado aqui está em inglês, por conta de vocês. Façam aí que eu já volto.
Vamos ver se vocês acertaram, pessoal? Então, assim, você tem aqui um pequeno texto, né, que ele fala justamente sobre uma pesquisa que aconteceu numa universidade lá sobre a questão da quantidade de sono que as pessoas deveriam ter, né, os adolescentes especificamente, né, para que eles possam ir bem na escola, por exemplo. E aí tem uma lacuna que deveria ser preenchida com uma das alternativas aqui, tá? Então, o que a gente tem? Logo no começo, você não precisa nem seguir o parágrafo inteiro. A gente já consegue matar a pau rapidinho qual é a resposta certa. A study from Brigham Young University reported that teenagers sleep 7 hours. Essa pesquisa disse que os adolescentes que dormem por 7 horas, comparados, blá, 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 opa, então está se referindo a adolescentes. Se está se referindo a adolescentes, está se referindo a pessoas, né? Então, a gente já elimina a letra A, which, que é usado para objetos animais. A letra B, que significa when, não é o caso. Essa foi boa. A letra B, when, que significa quando, não é o caso aqui. While significa enquanto. A B e C são marcadores de discursos. Whoever, quem quer que seja, é o significado. Também não entra. Sobrou somente a letra E e é a resposta certa, pronome who, como relativo, utilizado para se referir a pessoas. Agora, saímos da Unesp e vamos para o Enem, beleza? Aqui está o texto, Slow Food é o título do Enem de 2014 e aqui está a questão. Agora é com vocês também, hein, pessoal? Leiam com calma, marquem a alternativa correta e eu já volto falando, vendo aí se você acertou ou não. Bora lá. Bora ver então aqui rapidinho se você acertou? Tenho certeza que sim, hein? Então olha só, slow food, comida devagar. Ou seja, ele é um texto que ele vem contra essa ideia de fast food, né? Comidas de fast food, de restaurantes rápidos, né? Então olha só, slow food describes a movement created to counteract fast food and fast life. The disappearance of local food traditions and people's dwelling interest in the food they eat, where it comes from, how it tastes, and how our food choices affect the rest of the world. Então, é um movimento que foi criado para poder ir contra essa coisa do fast food, que em muitos lugares as pessoas pararam de comer a comida local, né, aquilo que é cultural do local, por conta desses fast food, tá? It involves an emphasis on local and seasonal produce. Então ele fala justamente isso, né, que envolve justamente na ênfase da produção local, das culturas regionais, tá? O objetivo justamente é de incluir a questão da crítica
do uso de pesticidas, de venenos de modo geral, comida geneticamente modificada, que a gente encontra muito nesses fast food, dando mais importância ao consumo e economia local, beleza? Sendo assim, o objetivo do movimento Slow Food é, logo de cara eu já vou mostrar para vocês qual é a alternativa certa, é a letra B, unir interesse por alimentação e responsabilidade ambiental, tá? Ah, professor, mas falou sobre a questão de fast food, blá blá blá, sim. Mas acontece que as outras alternativas, elas não trazem justamente aquilo que o texto estava falando. Eliminar o hábito de fast food e os efeitos negativos da vida agitada. Eliminar o hábito de fast food, beleza, mas não falou nada sobre vida agitada, tá? Investir em pesticidas e engenharia genética de alimentos, muito pelo contrário, eliminar a questão dos pesticidas, tá? Tornar globais as tradições locais de alimentação, não global, cada local com a sua cultura de alimentação ali. Transformar as culturas gastronômicas regionais não é transformar, mantê-las, beleza? Então, letra B é a resposta correta, tá? Bora para o nosso quiz. Duas questões aqui adaptadas, porque eu botei somente duas alternativas, quando na verdade nos vestibulares aqui da Universidade de São Carlos e da FMU lá em São Paulo, tinham mais alternativas. São questões, pessoal, de pronomes relativos. Façam aí que eu já volto. Nesse tipo de questão, você precisa sempre buscar os sujeitos, tá? A que os pronomes possivelmente podem se referir. Se a gente olha de cara aqui na primeira questão da Universidade Federal de São Carlos, go and find the driver, vai e busque o motorista, estamos falando de uma pessoa, gente. Portanto, letra A, porque o it da letra B é usada para objetos e animais. E a outra questão aqui, he is the man, ele é o cara que canta muito bem. Estamos falando de uma pessoa, de um homem. Então, a gente logo de cara elimina a letra B, o it, que é utilizada para objetos e animais. Resposta certa é o that, que é utilizado para tudo. Beleza? Então, galera, eu vou parando por aqui, tá? Resumão da nossa aula. Revisamos os pronomes relativos, vimos o significado de amor em diferentes países, leitura e interpretação de texto, e é isso daí, tá? Todo esse material está disponível para vocês lá na plataforma. Assistam de novo, refaçam as atividades, que eu tenho certeza que vocês vão mandar muito bem no Enem ou qualquer outro vestibular aí nas provas de inglês. Bye bye, guys. See you.